Senhor. O tema hoje, a universal vocação à santidade. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, diz o Santo Padre, bom dia. Un grande dono del Concilio Vaticano II è stato quello di aver Um grande dom do recuperato Concílio Vaticano una II visione foi di o de ter Chiesa recuperado uma fondata visão da sulla Igreja fundada comunione na e di comunhão, aver ricompreso de ter anche entendido il novamente também principio o dell'autorità princípio da e della autoridade gerarchia e da in tale hierarquia prospettiva. em tal perspectiva. Questo ci ha aiutato a capire Isso meglio nos che ajudou a tutti i entender melhor cristiani, que todos in os quanto cristãos, battezzati, enquanto hanno batizados, uguale dignità têm igual davanti al dignidade Signore diante do Senhor e sono accomunati e são dalla accomunados stessa vocazione pela mesma che è vocação, quella alla que é santità. a vocação à santidade. Ora ci domandiamo, Agora nos perguntamos, in che cosa no que consiste consiste questa vocazione esta universale vocação ad essere universal santi a ser santos e come possiamo e como realizzarla? podemos realizá-la? Innanzitutto dobbiamo avere ben presente Antes de tudo, che la devemos ter bem santità presente que a santidade non è qualcosa não che é ci algo procuriamo que noi, nós che otteniamo procuramos, noi que nós con le nostre conseguimos qualità com as e nossas le nostre qualidades e as capacità. nossas capacidades. La santità A santidade è un dono, é um dom. è il dono che ci É o fa il dom Signore que o Gesù Senhor Jesus nos quando ci faz prende con sé quando e ci riveste nos di toma se consigo stesso. e se reveste e nos reveste de si mesmo. Nos Nella torna como lettera Ele. agli Efesini l'Apostolo Na carta Paolo aos afferma che Efésios, o Cristo apóstolo ha Paulo amato la afirma que Chiesa e ha Cristo amou dato a se igreja stessa per e lei, deu per si mesmo renderla santa. por ela, para Ecco, torná-la davvero la santa. santità è il volto Eis, più bello della Chiesa. verdadeiramente, Il a volto santidade più bello. é a È face mais bonita da riscoprirsi in igreja. comunione con Dio, É nella pienezza della redescobrir sua em vita e comunhão del suo com amore. Deus, na Si plenitude da capisce sua vida allora e do che seu la amor. santità Se entende, non então, è una que prerrogativa a santidade soltanto di não é uma alcuni. prerrogativa La somente de santità alguns. è un dono che A viene santidade offerto a tutti, é um dom que é oferecido a nessuno todos, escluso, ninguém per excluído. cui costituisce Por il isso, carattere constitui o distintivo caráter di ogni cristiano. distintivo de cada cristão. Tutto questo ci fa comprendere Tudo isso che nos per faz essere entender santi que, para ser santos, non bisogna per forza não precisa, essere vescovi, por força ser preti o bispos, religiosi. sacerdotes ou religiosos. Não. Tutti siamo chiamati a Todos nós diventare somos santi. chamados a nos tornarmos Tante santos. volte poi Tantas siamo tentati di vezes também pensare somos che la tentados santità de pensar que a sia santidade seja riservata reservada soltanto a somente coloro àqueles che hanno la que têm a possibilidade di staccarsi de dalle distanciar-se faccende dos ordinarie afazeres per ordinários dedicarsi para se esclusivamente alla dedicarem preghiera. exclusivamente à oração. Ma non è così. Mas não é assim. Qualcuno pensa Alguém pode pensar che que la a santità santidade è chiudere gli occhi é fechar os olhos e e fazer fazer uma imagem de imagem. Não, absolutamente não é isso. A santidade é algo maior, muito mais profundo, que Deus nos dá. Ao contrário, é precisamente vivendo com amor e oferecendo seu próprio testemunho cristão nos afazeres de cada dia que nós somos chamados a nos tornarmos santos. E cada um nas condições e no estado de vida em que se encontra. Você é consagrado ou consagrada? Seja então santo, vivendo com alegria a sua doação e o seu ministério. Você é casado? Seja então santo, amando e cuidando do seu marido, da sua mulher, como Cristo fez com a igreja. Você é um batizado não casado? Seja então santo, realizando com honestidade e competência o seu trabalho e oferecendo o seu tempo ao serviço dos irmãos. Mas, padre, eu trabalho
numa fábrica, eu trabalho como contador, estou sempre com os números. Ali não se pode ser santo, sim que se pode ser santo. Ali onde você trabalha, você pode se tornar santo. Deus concede a graça para se tornar santo. Deus se comunica com você. Sempre, em todos os lugares, se pode se tornar santo. Isto é, abrir-se a essa graça que trabalha dentro e que nos leva à santidade. Se você é pai ou avô, seja santo, ensinando com paixão os filhos ou aos netos a conhecer e a seguir Jesus. Precisa de muita paciência para ser um bom pai, um bom avô, uma boa mãe, uma boa avó. Precisa de muita paciência. E essa paciência vem a santidade, exercitando a paciência. Se você é catequista, educador voluntário, seja santo, então, tornando-se sinal visível do amor de Deus e da sua presença ao lado de nós. Eis, cada estado de vida nos leva à santidade, sempre. A casa sua, na estrada, na rua, no trabalho, na igreja. Naquele momento, o estado de vida que você tem foi aberta a estrada em direção à santidade. Não desencorajem, não desanimem. Sigam nessa estrada. É Deus que nos dá a graça. Isso é a única coisa que pede o Senhor. É que nós estejamos em comunhão com Ele e ao serviço dos irmãos. Nesse ponto, então, cada um de nós pode fazer um pouco de exame de consciência. E podemos fazer agora. Cada um responde a si mesmo, em silêncio. Como respondemos até agora ao chamado do Senhor à santidade? Eu tenho vontade de ser um pouco melhor, de ser mais cristão, mais cristã. Esse é o caminho para a santidade. Quando o Senhor nos convida a nos tornarmos santos, não nos chama a algo de pesado, de triste. É o contrário. É um convite a compartilhar a sua alegria, a viver e a oferecer com alegria cada momento da nossa vida, fazendo também se tornar, ao mesmo tempo, um dom do amor para as pessoas que estão ao nosso lado. Se nós entendemos isso, tudo muda e adquire, então, um significado novo, um significado muito bonito, um significado começando pelas pequenas coisas de cada dia. Um exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as despesas, encontra a vizinha e começam a falar, e depois vêm as fofocas. E essa senhora, não, eu não vou fofocar em ninguém. Esse é um passo para a santidade. Isso ajuda a se tornar mais santo. Depois, em casa, o filho pede para falar um pouco sobre as suas coisas. Eu estou tão cansado, eu trabalhei muito hoje. A resposta: acomode-se e escute o seu filho, ele tem necessidade. Escute com paciência. Esse é um passo para a santidade. Depois termina o dia. Estamos todos cansados. Mas a oração. Vamos fazer a oração. Esse é mais um passo para a santidade. Depois chega o domingo. Vamos à missa. Vamos à comunhão. Talvez uma bela confissão que nos limpe um pouco. E isso é mais um passo para a santidade. E depois Nossa Senhora tão boa, tão bonita. Pegue o terço, reze a ela. Esse é mais um passo para a santidade. São tantos passos para a santidade, pequenos. Depois vão pela rua, vejo um pobre, um que tem necessidade, paro, converso, dou algo para ele. Mais um passo para a santidade. Pequenas coisas. São pequenos passos em direção da santidade. Cada passo em direção da santidade nos tornará pessoas melhores.
livres do egoísmo, do fechar-se em si mesmo e abertas aos irmãos e às suas necessidades. Queridos amigos, na primeira carta de São Pedro, nos é feita essa exortação. Cada um viva segundo a graça recebida, colocando-a a serviço dos outros, como bons administradores de uma multiforme graça de Deus. Quem fala, o faça com palavras de Deus. Quem faz um serviço, realize com energia recebida de Deus, para quem tudo seja glorificado Deus através de Jesus Cristo. Eis então o convite à santidade. Vamos acolher isso com alegria e vamos nos ajudar uns aos outros, para que o caminho em direção da santidade, porque esse caminho não se percorre sozinho, não, cada um por conta própria. Isso não se pode fazer, mas se percorre juntos, em um único corpo que é a Igreja, amada e tornada santa pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos avante, com coragem, nesta estrada da santidade. Obrigado. Santo Padre, nos dá hoje uma visão do nosso dia a dia, desse caminho da santidade, a vocação universal à santidade. Sigo com preocupação o alarmante aumento da tensão em Jerusalém e em outras áreas da Terra Santa, com episódios inaceitáveis de violência que não poupam nem mesmo os lugares de culto. Asseguro uma particular oração por todas as vítimas de tais dramáticas situações e por todos aqueles que sofrem as consequências. Do profundo do meu coração, dirijo às partes em causa um apelo para que se coloque fim à espiral de ódio e violência. Se tomem decisões corajosas para a reconciliação e a paz. Construir a paz é difícil. Mas viver sem paz é um tormento. Sexta-feira, 21 de novembro, memória litúrgica da apresentação de Maria Santíssima ao Templo. Iremos celebrar o dia Pro Orantibus, dedicado às comunidades religiosas de clausura. É uma ocasião oportuna para agradecer ao Senhor pelo dom de tantas pessoas que, nos mosteiros e nos ermos, se dedicam a Deus, na oração e no silêncio operoso, reconhecendo-lhe aquela primazia que somente a Ele cabe. Agradecemos ao Senhor pelos testemunhos de vida em clausura e não vamos deixar de faltar o nosso apoio espiritual e material para realizar tão grande missão. Dirijo agora as boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Saúdo os jovens profissionais, empresários, empreendedores sociais que participam do encontro promovido pelo World Economic Forum, em colaboração com as Universidades Pontifícias de Roma, para promover caminhos e comportamentos que ajudem a superar a exclusão social e econômica. Faço votos que a iniciativa contribua
a favorecer uma nova mentalidade